Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago e eu sou professor de ciências aqui na Brio Educação e hoje o tema da aula é sobre sais e óxidos. Mas antes de ir pro vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Se você gosta aqui do conteúdo, não deixa de acessar o nosso site brioeduca.com. Então chega de enrolação e vamos lá para a aula. Pessoal, vocês sabem dizer o que acontece quando a gente mistura o ácido clorídrico, um ácido extremamente forte, usado em diversos processos industriais, com a soda cáustica, que é uma base também extremamente forte e que é usada em produtos de limpeza, e se entra em contato com a pele pode causar feridas graves? Exatamente, formamos um produto extremamente perigoso, conhecido como o sal de cozinha. Nessa aula, galera, nós vamos estudar os sais, que são um produto da neutralização de um ácido com uma base, dois produtos extremamente reativos que reagem formando os sais, que em geral costumam ser menos reativos. Ainda nessa aula, nós veremos os óxidos, que são produtos que, como o nome sugere, possuem sempre um oxigênio em sua composição, um elemento químico por si só bastante reativo. Quando falamos que duas substâncias se misturam formando outras, dizemos que ocorreu uma reação química. Numa reação química, os átomos presentes nas moléculas das substâncias se reorganizam, formando novas moléculas, os produtos. Podemos observar que em uma reação química ocorreu através de mudanças, como mudança de cor, liberação de um gás formando borbulhas, mudanças de sabor, por exemplo, em alimentos que azedaram. Alimentos que azedaram sofreram reações químicas, e entre outras mudanças. Quando o ácido entra em contato com uma base, ocorre uma reação química chamada neutralização. Os produtos dessa neutralização são normalmente um sal e água. Como no exemplo que eu dei no início da aula, o HCl mais o NaOH formam o nosso conhecido sal de cozinha. Basicamente, o que acontece é, em soluções aquosas, o ácido clorídrico e a soda cáustica estão dissociados em forma de íons. Assim, o H+, o hidrogênio, se liga com o OH-, formando a água. Os outros dois íons se juntam, formando um sal. Os sais são substâncias formadas por ligações iônicas entre um cátion e um ânion, desde que não sejam H+, nem OH-, porque aí seriam ácidos e bases, tá, pessoal? Além do NaCl, nós temos o bicarbonato de sódio, que é usado como antiácido estomacal, e o fosfato de cálcio, presente nos nossos ossos. Sem exceção, todos os sais em temperatura ambiente apresentam-se em estado sólido. As temperaturas de fusão dos compostos iônicos são extremamente altas, sendo muito complicado passar essas substâncias para o estado líquido. O gasoso, então, nem se fala, bem mais difícil. Outra característica é que os sais podem ou não ser solúveis. O NaCl, por exemplo, se dissolve facilmente na água, formando uma solução salina. O sal de cozinha, quando se dissolve, acaba se dissociando, formando íons Na+ e Cl-, que ficam dispersos pela solução. Isso acontece com outros sais também chamados de sais solúveis. Contudo, existem outros sais que são chamados de sais insolúveis ou praticamente insolúveis. Esses sais, quando são jogados em água, ficam depositados no fundo do recipiente. Molecularmente, os íons de sais insolúveis também não se dissociam. O carbonato de cálcio, por exemplo, é o principal constituinte das conchas dos animais marinhos. Imagina se esse sal fosse solúvel. Nós não teríamos conchas. As conchas ficariam todas dissociadas por aí. Para dar uma mudada de assunto, vamos falar um pouquinho dos óxidos. Os óxidos são substâncias formadas por dois tipos de átomos. Um deles, obrigatoriamente, deve ser o oxigênio, e o outro é qualquer outro elemento, com exceção do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, ou seja, ele atrai os elétrons com mais força do que o oxigênio. Com isso, nós não caracterizamos a junção do flúor com o oxigênio dentro dos óxidos. Essas substâncias chamadas de óxidos estão presentes em diversos locais da natureza, mas podem ser produzidos através de processos artificiais. Exemplos de óxidos que encontramos na natureza facilmente: a água, o gás carbônico presente no ar e na nossa respiração, e o dióxido de silício, que está presente nas areias da praia. O trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio são exemplos de óxidos produzidos através da queima de combustíveis fósseis, como o diesel. Esses são gasosos e fazem parte dos principais poluentes atmosféricos, participando da formação de chuva ácida. Os óxidos podem apresentar diferentes propriedades a depender do tipo de elemento químico que está ligado ao oxigênio. Vamos falar sobre dois tipos de óxidos:
os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Os óxidos do tipo ácido são aqueles que, ao reagirem com água, formam ácidos. Por isso, o trióxido de enxofre, ao entrar em contato com a água da chuva, cria chuvas com baixo pH, que são chamadas chuvas ácidas. Além disso, quando eles reagem com bases, formam uma água e um sal, funcionando basicamente como ácidos. Nesse caso, o trióxido de enxofre, o SO3, reage com uma base, o NaOH, formando um sal chamado sulfato de sódio mais água. Continuando para os óxidos básicos, esses vão seguir a mesma linha de raciocínio. Ao entrarem em contato com a água, eles produzem bases. Contudo, ao entrarem em contato com ácidos, eles vão reagir com bases, formando um sal e água da mesma maneira. Nesse exemplo, o óxido de cálcio, que é o CaO, reage com o ácido sulfúrico, que é um ácido bem forte, produzindo sulfato de cálcio e a água. Então é isso, pessoal! A nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre neutralização, sais e óxidos. Lembrando, se você gostou dessa aula, vem conhecer a gente no nosso site brioeduca.com. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!